Bem-vindo e bem-vindas, este é mais um Crivella Convida, um programa que vai ao ar no YouTube e também na modalidade podcast, no portal do Justificando. Você pode acompanhar nossos programas tanto no YouTube, em vídeo, como na versão podcast. Esse é o episódio número 44, hoje nós temos diversos convidados aqui, nós vamos entrevistá-los, eu também serei entrevistado por eles. Nós temos o Danilo Pássaro, 28 anos, é teólogo, enfim, tem pós-graduação, é uma pessoa extremamente culta, conhece muito o Evangelho, porque tem uma formação teológica muito sólida. Seja bem-vindo, Danilo. Além de tudo, é um líder comunitário na Brasilândia, né? Se eu não errei a sua comunidade. Danilo, seja bem-vindo. Bom dia, doutor Erickson, bom dia, Cássia, bom dia, Cauê. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar mais uma vez aqui do Crivella Convida. Nós temos hoje aqui também Cássia Ribeiro. Cássia tem 41 anos, é advogada trabalhista, é advogada do Crivella Advogados também, vai hoje também ser entrevistada aqui, vai nos ajudar também a entrevistar os nossos outros convidados. Seja bem-vinda, Cássia. Obrigado, doutor Erickson. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer, o convite de estar aqui com vocês e espero que a troca seja bastante boa entre a gente. Nós temos também aqui convidado Cauê Santos. Cauê tem 28 anos, já disse que faz 29 mês que vem também, né, Cauê? Cauê é militante de comunidade, também da Brasilândia, Cauê. Seja bem-vindo. Isso, bom dia, muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer a oportunidade e espero enriquecer o debate de hoje. Com certeza você vai contribuir. Eu já vou aproveitar e fazer uma pergunta para você, Cauê. Cauê, quais são as dificuldades e como é que um jovem da tua faixa etária, que mora na periferia de São Paulo, como é que você vê o país hoje? Quais são as expectativas de futuro para o país? Eu sei que isso é uma pergunta muito aberta, mas se você puder responder de forma mais ou menos sintética para nós, fala um pouco como é que um jovem da sua faixa etária, militante de comunidade, enxerga o país hoje. Hoje a gente enxerga o país com uma desesperança muito grande, né? Com medo, com a preocupação do que podemos fazer, do que iremos fazer no nosso futuro. Porque as políticas voltadas hoje para a periferia, para as comunidades, não são políticas que nos apoiem ou que nos dêem esperança. Então, como um jovem de periferia que convive no dia a dia realmente, é complicado, a gente sente medo, eu sinto medo dos meus amigos, eu sinto medo na população, porque é incerto, é muito incerto o futuro, desde 2018, quando foi eleito esse novo presidente, a gente tem vivido uma atmosfera de medo, que veio seguida dos 16 anos de esperança que a gente teve, né, e foi quebrada agora com esse novo governo. E a gente tem a força para lutar, a gente tem a vontade de lutar, mas a gente olha para o futuro com medo. A gente não tem muita esperança por hora do que vai acontecer. Claro, sempre na luta, sempre buscando melhorar, sempre tentando crescer e desenvolver por nós, mas com medo, doutor. Como é que você trabalha esse medo, Cauê? Sem muita esperança. Como é que você processa e trabalha esse medo no dia a dia? A gente não pode abaixar a cabeça, né? A gente não pode esmorecer, não pode deixar que esse medo nos tome conta. É um medo real e verdadeiro, mas que a gente está assolado desde sempre. Então, a gente tem sempre que lutar. Nós estamos lutando desde sempre. Desde pequeno aprende que a gente tem que lutar pelas nossas coisas, pelas nossas vontades, que se a gente quiser alguma coisa, a gente tem que ir lá e fazer, tem que estudar, tem que desenvolver, porque ninguém vai nos dar. Então, apesar do medo, nós temos muita força e nós temos também muita vontade, muita garra, muita gana de vencer, de lutar, de transformar a nossa realidade, né? Que
que não é fácil num país qual vivemos hoje. Obrigado, Cauê. Cássia, eu queria ouvir a opinião sobre você de algumas coisas aqui que o Cauê colocou. Você tem 41 anos, mas é uma advogada recente, né? E você me disse informalmente antes do programa que você é imigrante, né? Que você veio da região Nordeste, não é isso? Quer dizer, você acha, quer dizer, esse medo, você compartilhava desse mesmo sentimento aos 20 e poucos anos e das dificuldades que é para um jovem nesse país fazer planejamento profissional? Hoje você já consegue lidar melhor com esses medos todos, aos 41 anos, você olha para frente, enxerga, consegue planejar, sente futuro na profissão. Como é que você enxerga esses desafios todos para frente nesse país e o que você pensa disso tudo? Eu passei por uma gangorra, doutor Erickson. Como eu sou jovem há mais tempo que os meninos, eu conheci um Brasil de recessão, um Brasil de inflação muito forte, um Brasil de muita desigualdade social, de muita pobreza, de muita fome. E eu vi esse Brasil ascender e junto com ele eu consegui me formar. Tenho 2 graduações, mudei de profissão em algum momento, que eu achava que a minha profissão não me satisfazia, e eu achava que a gente estava num momento de fato de ascensão. Hoje, esse medo do Cauê também me assola, também me toca, porque eu vejo que a gente está retrocedendo em muitas coisas e perdendo não só espaço na economia, mas espaço na educação, espaço nas políticas sociais, eu sou lá do Piauí, eu vi gente passando muita fome, passando muita necessidade. E eu vi também gente melhorando de vida, conseguindo colocar luz na sua casa, conseguindo ter água na sua casa, conseguindo comprar a sua cesta básica. E hoje eu tenho a sensação de que a gente retrocede nisso, que a gente está deixando de ver esse tipo de situação. Eu né, já sou uma mulher madura, eu não tenho um medo pessoal, né, por mim, por minha carreira, por minha subsistência. Mas olhando o panorama geral, eu acho que a gente, se não tiver uma reação rápida, a gente vai voltar a ver um Brasil muito feio, muito mais feio do que é hoje, que provavelmente o Cauê e o Danilo só conheçam de história, né, não tenham visto de fato. E o meu medo maior é a gente retroceder a esse ponto. Meu medo maior é a gente não reagir e voltar a ignorar uma pobreza absurda, alarmante, uma situação de vida aí quase subhumana. Ô, Cássia, eu tenho uma curiosidade. Você tem, o que você está contando, está nos dizendo aqui, que você tem uma trajetória de superação, certo? Você enfrentou dificuldade. É que eu te digo o seguinte, que eu te pergunto, uma curiosidade, essa trajetória de superação foi uma trajetória individual ou você sentiu que políticas públicas ajudaram você tanto a trilhar esse caminho da superação pessoal ou a fortalecer a convicção de que você podia ter um futuro melhor do ponto de vista econômico, social, cultural, do que aquele que você tinha aos 20 anos, digamos assim? Diretamente, doutor Erickson, eu nunca me beneficiei de nenhuma política pública, tá? Eu não usei nenhum dos programas do governo. Mas eu acho que elas me beneficiaram no sentido de que toda a economia melhorava, toda a economia crescia, emprego deixou de ser tão difícil. Isso me proporcionou melhorar individualmente, né? A minha primeira graduação foi em hotelaria e eu logo me coloquei na área e fiquei muito tempo na área e conseguia me sustentar, conseguia pagar minha faculdade, conseguia estudar, né, e cresci com isso. Não diretamente fui beneficiada por nenhum programa, mas eu acho que o crescimento geral, né, eu acho que a noção que a gente tem que ter é que o crescimento no geral da economia beneficiou todo mundo dessa minha faixa etária. Mas o que você acha que te ajudou a passar por essas dificuldades todas, né? O que te fez persistir e acreditar que era possível superar? É um conjunto de coisas, né? Eu sempre convivi com gente que buscava melhorar, né? Que buscava crescer, que buscava entender o mundo, e acho que os meus interesses foram direcionados
de uma forma por educação, por ver outras pessoas crescerem e saírem de uma situação difícil, né? De uma situação de melhorar realmente de vida. Eu sempre tentei não ficar fechada num único lugar, né? Num local lá, só no baile funk da periferia. Apesar de eu gostar, apesar de eu curtir, eu sempre tentei ver outras coisas. E quando a gente tem uma janela mais aberta, uma visão mais ampla, a gente vai procurando os melhores lugares para a gente sempre, né? Tive uma formação católica também, até os 14, 15 anos, bastante forte, e tinha um núcleo de amizades dentro da igreja, mas era uma visão fechada e eu fui também olhar outras coisas. A militância não te tocou, militância política não te tocou. Doutor Erickson, eu sou militante há muito pouco tempo, eu comecei a militar há muito pouco tempo. Eu fui me desenvolvendo com uma visão hoje que eu entendo de esquerda, mas eu nunca precisei me colocar de esquerda ou de direita. Recentemente, com os acontecimentos mais próximos, aí, impeachment, essas coisas que eu precisei me colocar de alguma forma, mas até então eu não tinha nenhum tipo de militância política. Nós vamos voltar um pouco à sua experiência, porque, de certa maneira, você é a mesma Cássia de 10 anos atrás, que não era militante, mas pôde ingressar no mercado de trabalho e socialmente assumir uma posição melhor, digamos, mais conforto material, econômico do que você tinha anterior, sem negar os seus compromissos pessoais, os seus valores pessoais. Eu passo a bola agora para o Danilo. Danilo. Pois é, doutor Erickson. O que o Cauê fala sobre o medo, eu acho que é um sintoma não só do Brasil, mas é um sintoma do mundo que se acentuou nesse momento de pandemia. E quando a gente olha para a história, a gente vê em momentos, né, que a sociedade era tomada pelo medo, que o medo exalava na sociedade. Isso acabou abrindo campo, abriu espaço e facilitou discursos fáceis que alegavam que resolveriam certos problemas, né, que eram a origem desse medo, como no caso, por exemplo, do Brasil mais recente, que é um problema que a gente tem com a violência urbana, com a segurança pública, e aparece um candidato dizendo que vai resolver esse problema, e inclusive tem como lema de campanha uma arminha na mão, dizendo que a solução para isso se dava por meio de um maior punitivismo, né, quando a gente tem um país que com a massa carcerária enorme, que em sua maioria são pretos e pretas, periféricas, que sempre foram excluídos das políticas públicas. E esse medo que o Cauê fala, né, a gente é da mesma periferia, a gente mora razoavelmente próximo, em média 5 quilômetros, é um dilema que a gente viveu na infância e na adolescência. Final dos anos 90, a Brasilândia era o bairro com o maior número de assassinatos em São Paulo, de 97 ao início dos anos 2000. E eu lembro que era muito comum, sempre que eu queria sair para brincar na rua e etc., meus pais não tinham muitas maneiras de segurar, até porque eles iam trabalhar. Mas uma coisa que meus pais sempre disseram nunca dê as costas para a rua, porque infelizmente naquela época era comum, mesmo durante o dia, do nada um carro parar e começar a atirar a pessoas, a grupos, a ajuntamentos, né? Só que depois, né, pela minha própria formação na igreja, também pela formação teológica, a gente acaba também tendo algumas reflexões de caráter filosófico sobre diversos temas, inclusive o medo. Então, quando eu ia pregar em igrejas, quando eu ia fazer evangelismo, eu também falava bastante sobre o medo. E quando a gente vem pegar perspectivas, né, filosóficas sobre o medo, e também perspectivas teológicas, né, tem muitos ensinamentos na Bíblia para você tratar do medo, algo que eu costumava dizer que o medo, ele de fato, ele é importante. Nós podemos ter medo, mas não podemos deixar que o medo nos tenha. Não podemos permitir que sejamos, né, tomados pelo medo. Isso, claro, só é possível com muita reflexão, né, com um certo controle emocional, um controle das emoções, um domínio próprio, para que a gente
possa, como o Cauê falar, não baixar a cabeça e continuar andando. E hoje o que eu percebo, especialmente na juventude, é um medo muito grande do futuro. A juventude tem o medo do que vai vir. E esse medo acaba, de certa forma, imobilizando ou fazendo com que tome atitudes e decisões e que justifique também certos discursos de uma forma muito precipitada e com uma grande falta de reflexão. Tem a Hannah Arendt, né? Eu, de uma forma geral, eu não gosto muito das formulações de Hannah Arendt, mas ela, no livro Origens do Totalitarismo, ela faz uma reflexão muito interessante quando ela vai buscar lá na sociedade grega, né? Que ela diz que o totalitarismo, que o fascismo, que o autoritarismo, ele se inicia quando existe uma ruptura entre a ação e a reflexão. E quando se tem medo, quando se tem desesperança, quando se tem poucas perspectivas, né, de um futuro diferente, de um futuro melhor, essa reflexão ela acaba sendo minimizada, sendo reduzida e as ações acabam sendo muito precipitadas também. Então é um grande risco que eu vejo, né, na nossa sociedade, que eu acho que é um processo que se acelerou na pandemia. A gente tem uma sociedade que está tomada pelo medo. E você quer fazer alguma pergunta para nós, Danilo? Sim. Voltando a falar de sociedade, como eu disse, uma sociedade tomada pelo medo, a gente está num momento ainda de pandemia. E quando a gente olha para a história, a gente tem vários capítulos, né, que demarcam os processos históricos. E eu tenho certeza que daqui a alguns anos, né, tanto nos livros didáticos, quanto nas diferentes formulações e disputas de narrativas históricas, nós vamos ter um capítulo chamado pandemia, ou pós-pandemia. Então, eu queria jogar essa pergunta para os três, para o Dr. Erickson, para a Cássia e para o Cauê. Como vocês percebem a sociedade, o seu entorno, nesse momento de pandemia, e como vocês projetam que ficará esse entorno, que ficará essa sociedade no pós-pandemia? Acho que pode começar pela Cássia e depois o Cauê, por gentileza. Eu acho que esse cenário, Danilo, ele também pode ter vários recortes, né? A gente vai ter o recorte do trabalho, o recorte da educação, o recorte da socialização das pessoas, né? A gente fala muito do novo normal, mas se a gente olhar a periferia, muito pouco mudou, né? A gente fala de isolamento social, a gente fala de evitar aglomeração, a gente critica quando o pessoal da periferia faz o baile funk, mas os bares de classe média lá no Rio de Janeiro estão lotados. Ficar em casa para essa pessoa da periferia significa ficar com mais 8 ou 10 pessoas dentro de 2 ou 3 cômodos. A educação virtual para essa criança da periferia talvez não tenha existido, porque tem 1 ou 2 aparelhos tecnológicos em casa que ele tem que dividir com os irmãos e que, de fato, me parece que essa educação à distância é um teatro, né? O professor não está conseguindo educar, a criança não está conseguindo assistir. Então, eu acho que muito pouco muda nesta realidade. Eu acho que para o mundo do trabalho, isso mudou de forma... vai mudar, né, as relações de trabalho de uma forma muito contundente, porque o teletrabalho, as formas de trabalho em rodízio, virtuais, elas acabaram acontecendo de uma vez, né, rapidamente. Nós, por exemplo, no nosso escritório, só paramos o atendimento presencial, todo o resto está acontecendo. Os bancos estão funcionando a todo vapor, com atendimento apenas dos caixas, e acho que muito mais por um costume das pessoas de irem ao banco
do que por necessidade mesmo. A gente poderia ter muito menos pessoas trabalhando. As empresas de tecnologia, de marketing, as lojas virtuais, a maioria se adaptaram para fazer um trabalho de venda virtual, e não são poucos os relatos das empresas que aumentaram vendas nesse modelo. Então, eu acho que nessa questão a gente não volta, né? A gente pode adaptar, fazer meia mussarela e meia calabresa, mas eu acho que aconteceu, o trabalho virtual é uma realidade. Da educação, ontem mesmo eu estava vendo uma discussão de dois professores, dois pedagogos, falando sobre exatamente isso. Educa ou não educa? Né? A educação virtual serve para alfabetizar, para ensinar as coisas elementares, as coisas básicas para as crianças, e isso, para mim, ainda é uma incógnita, porque eu acho que a gente, de fato, não se concentra, a gente não tem uma educação para se concentrar num conteúdo que não tem alguém ali perto da gente nos cobrando, nos incentivando, nos dando os caminhos. Então, eu acho que tem vários recortes, muita coisa mudou. Eu acho que, numa questão, a gente fala muito do novo normal, pensando numa mudança psicológica, numa mudança de sentimento, de sensação com o outro, de aumento de sensibilidade. Eu acho que isso, infelizmente, não aconteceu, né? A gente vai se adaptando à situação por uma obrigação pessoal, por uma necessidade pessoal. Eu não acho que isso mudou a forma das pessoas verem o mundo, a forma das pessoas verem o outro, a forma das pessoas se relacionarem. Eu partilho um pouco do pensamento da Cássia. Inclusive, eu acredito que vão haver novas relações de trabalho, né, no futuro aí, porque uma das coisas que me preocupa, eu creio que muitas empresas descobriram que eles não necessitam de ter seus empregados fechados no escritório 8 horas por dia. E com isso, muitos empregos deixarão de ser gerados, muitas pessoas irão perder o emprego, porque se eu não tenho uma pessoa dentro do escritório, o restaurante em frente a esse escritório não vai ter ninguém para almoçar lá. Não vai ter o tiozinho que vende na esquina, que vende aquela fruta depois do almoço, que o pessoal sempre vai de tarde lá para comprar. Não vai ter uma pessoa que tenha que limpar o banheiro do escritório, não vai ter uma pessoa que tenha que limpar o escritório. Então, esse novo normal, como a Cássia colocou, eu creio que irá gerar uma grande onda de desemprego também, uma grande onda de perda de qualidade de trabalho, porque o seu chefe descobrindo que ele não precisa pagar um aluguel, que ele não vai precisar ter um gasto com água e com luz, ele não vai pensar duas vezes em ter que fechar o escritório. E com isso ter toda essa perda de empregos que eu venho citando. Inclusive, a minha namorada já ficou acertado que na empresa dela eles irão 1 ou 2 vezes na semana para trabalhar. Então fica um pouco complicado esses novos tipos de relação de trabalho. E uma contrapartida, mesmo tendo toda essa economia, o patrão não vai lá e não vai aumentar o seu salário, né? Ele só vai estar aumentando o próprio lucro. É uma questão muito complicada. A relação à educação, eu tenho 2 filhos pequenos e está sendo muito, muito precário o ensino. Eu não creio que o ensino à distância, que o ensino à internet, pelo menos da educação básica, seja uma solução. Não, claro que não quero que as aulas voltem agora, nem tenho por que elas voltarem agora, porque o momento todo está toda uma loucura, mas eu não vejo num futuro próximo a educação online para as crianças do primário. Eu não tenho essa visão. Eu não partilho desse pensamento e espero que não ocorra, porque da maneira que vem ocorrendo agora, ela é ineficaz, ela é totalmente ineficaz. Você tem plataformas que não são fáceis de serem utilizadas. Muitos pais, graças a Deus não é o caso dos meus filhos, mas muitas pessoas não têm a dinâmica de mexer num aplicativo, não sabem, muitas vezes podem não saber ler, podem não entender como funciona o
como funcionam as plataformas. Então, eu acredito que essa modalidade de ensino, pelo menos para primário, não se resolva. E é aquilo também que a Cássia falou, né? Nós de periferia não estamos tendo a quarentena, não estamos tendo a oportunidade de ter quarentena. Todos os dias de manhã temos que pegar ônibus lotado para ir trabalhar, temos que enfrentar o transporte público precário para trabalhar, para fazer nossas coisas. Estamos aí recolhendo o lixo dos ricos, estamos aí servindo a casa dos ricos, né? Inclusive, alguns relatos de empregadas domésticas que infelizmente contraíram o Covid por conta dos seus patrões que tenham ido viajar, que estavam fazendo festinhas, e trazendo o corona para o anseio da sua família, para o anseio da comunidade. Então, está sendo bem difícil e eu creio que esse novo normal não será uma coisa boa, mesmo as relações que a gente tem com as pessoas, né? A gente tem visto muitas festinhas pelo Zoom, aniversários, e eu creio que as pessoas querem normalizar essas atitudes, sabe? Eu creio que as pessoas têm a vontade de normalizar isso e, inclusive, perder um pouco das relações particulares, né? Do envolvimento, da questão de estar junto, de realmente se ver, de se falar. Para as pessoas agora está muito normal. Vamos fazer pelo Zoom, vamos conversar pela internet, né? Danilo, obrigado, Cauê. Danilo, eu acho que eu dei uma atropelada em você. Você tinha direito a fazer uma pergunta, eu acabei passando para o Cauê. Agora, por favor, você formule uma pergunta para mais duas pessoas, ou os mesmos, se você quiser, fique absolutamente à vontade. Eu gostaria que o senhor respondesse também, doutor Crivellé, qual a sua perspectiva, né? Tendo em vista que a gente tem um momento de pandemia que vai demarcar o processo histórico, como que você percebe as diversas dinâmicas sociais nesse momento de pandemia e quais são as projeções, né, que você faz a partir das suas reflexões, mas a partir também das suas análises sobre o que será a sociedade brasileira, como estarão como estará o povo brasileiro mesmo, como as pessoas estarão se comportando, lidando com as transformações sociais no momento pós-pandemia. Olha, eu também tenho muitos medos também. O que eu acho, quando você falou, acho que foi Danilo que falou sobre medo, né? O Cauê também, eu perguntei isso, eu acho que assim, medo, depois de uma certa idade, a gente aprende o seguinte, que é mecanismo de prudência, né? Então eu tenho que ter medo para modular as coisas, as minhas reações diante do mundo. Agora, eu não sei, eu pessoalmente fiquei nas primeiras semanas após o isolamento social, tive uma semana meio para baixo, né? Porque todo o planejamento que eu tinha para o escritório, por exemplo, ruiu, né? Eu tinha um planejamento para a expansão do escritório, para a continuidade dos negócios, as mudanças administrativas no escritório. Aí, na segunda semana, eu comecei a repensar as coisas, né? E entender o que a gente está vivendo. O primeiro que eu acho, assim, eu já concluí, como eu tenho acesso a informações privilegiadas, não que eu tenha acesso que não são públicas, mas eu leio imprensa americana, vejo imprensa europeia, né? Então, as pessoas que lerem outras línguas também têm esse acesso. Não é nada privilegiado no sentido que não seja absolutamente inacessível. Eu entendi que essa pandemia é muito longe. Eu acho que ela não acaba até primeiro semestre vai comer o primeiro semestre do ano que vem inteiro. Isso acelera um processo que eu acho assim, nós temos vários fatores aí que atingem a sociedade, já atingia antes da pandemia, né? Nós vivemos um profundo processo de mudança social. Acho que isso já antecedia o processo da pandemia, né? As instituições sociais que formam o ser humano e formam a sociabilidade, elas estão em crise. Quais são? Família, escola e trabalho, né? Vamos começar pelo último, o trabalho. Nós estamos conversando aqui informalmente. O trabalho vem vindo um processo de mudança nos últimos 20, 30 anos, com o fim do modelo fordista, da linha de montagem, isso pôs em crise os sindicatos, pôs em crise as profissões. Aí você tem a revolução
já numa fase adiantada da quebra da linha de montagem, você tem a evolução tecnológica 4.0. Essa tal da revolução tecnológica 4.0 aprofunda mais ainda o processo que já havia aparecido com a quebra da linha de montagem, que é você trabalhar em pequenos núcleos ou trabalho individual, puramente individual, se relacionando com cadeias de comando dentro do local de trabalho, que a gente tem, que é muito mais parecido historicamente com o setor de serviços do que com o setor industrial tradicional. Mas com todas essas mudanças, nós temos uma outra mudança na sociedade que vem ficando cada vez mais claro para quem parar e prestar atenção, que é a sociedade que eu ouvia, os caras escreviam isso há 20 anos atrás, e para mim parecia uma coisa um pouco etérea, né? Nós estamos caminhando para uma sociedade pós-industrial. Agora está claro que vai ser uma sociedade pós-industrial. Nós vamos produzir automóvel em editora, em máquina de 3 dimensões, né, impressora de 3 dimensões, provavelmente nos próximos 5, 6 anos. Isso já é possível fazer hoje. O problema é de escala, o problema é de redimensionamento, de qualificação profissional. Agora, essa mudança cria uma insegurança profunda, porque você pega várias gerações que já se formaram profissionalmente com a realidade econômica anterior e torna o jovem que está chegando na idade de ingressar no mercado de trabalho, tira qualquer previsibilidade, porque as profissões que estão abertas para frente são ainda as profissões antigas. Então, como é que você planeja o seu futuro profissional? O que eu vou estudar? O que eu vou ser? Então, assim, isso gera uma insegurança profunda. Aí a família. A família não é mais a família de quando eu era adolescente. A família hoje lida com a diversidade de orientação sexual, com a diversidade de gênero. O casamento já não é mais indissolúvel. Quando eu era adolescente, nós não tínhamos nem divórcio no Brasil. A lei do divórcio, quando chegou, já estava na faculdade. E mesmo assim era um divórcio assim, muito regulado, né? Era um divórcio, só podia fazer divórcio uma vez, e a coisa foi flexibilizando ao longo dos 15, 20 anos posteriores à adoção do divórcio. Logo se percebeu que não adiantava fazer divórcio uma vez, porque um divorciado casava outra vez, aí a pessoa que não tinha divorciado queria divorciar, mas a outra pessoa já tinha divorciado uma vez. Como é que eu resolvo isso na relação judicial, né? Como que eu admito alguém entrar no polo? Enfim, o parâmetro dessa família foi se quebrando lentamente. Quer dizer, a família de hoje não é mais a família de ontem. E a educação também reflete isso. Seja pela mudança tecnológica, seja pela mudança familiar. Então você tem aí os setores conservadores da sociedade, que a Damares é a ponta de lança disso tudo, né? Que querem fazer uma educação para uma família que não existe mais. Tá certo? Eu fico pensando, quer dizer, como esses setores da sociedade que desejam um regime autoritário, eu fico pensando assim, como é que eles vão fazer, mesmo vamos pensar abstratamente, uma coisa passa na minha cabeça constantemente, mas se os militares voltarem ao poder outra vez, como é que eles vão fazer a sociedade do jeito que está aí, com famílias que estão no segundo, terceiro casamento, que têm filhos com esposas diferentes, que filhos se encontram nas atividades familiares, famílias que já aceitam outra orientação sexual, famílias que já têm, inclusive, outras identidades de gênero na família. Como é que eles vão colocar todo mundo dentro da caixinha, tá certo? Empurrar todo mundo para a caixa e mandar todo mundo para a cadeia, que não aceita entrar dentro da caixinha? Porque assim, o rótulo que é usado hoje para você mostrar para os setores conservadores apontarem como elemento destrutivo, é um rótulo do passado, não quer dizer que a pessoa é comunista. Isso é um rótulo dos anos 40, 50, até mais antigo, mas assim, a Guerra Fria deu muito sentido ideológico, construiu um sentido ideológico, religioso, para o combate ao comunismo. Mas assim, não funciona mais, né? E está cheio de comunista conservador que não aceita a diversidade de gênero, não aceita a diversidade. Assim, o que eu quero dizer é o seguinte, a sociedade hoje é muito mais complexa do que ela era 20 anos, 30 anos atrás. Então, assim, você não empurra as pessoas para a caixinha de volta, tá certo? Então,
E isso vai gerar um conflito. Nós vivemos um conflito com essas três instituições sociais que são de sociabilidade, de construção da sociabilidade em profunda transformação. Isso gera medo para as pessoas. E gera medo e preocupação para mim também. Como eu sou responsável por um escritório, o escritório é uma empresa, né, que trabalha hoje, nós já estamos sofrendo drasticamente com a pandemia, nós já cortamos, acho que uns 10 postos de trabalho, agora, estamos cortando agora, depois de 6 meses, tentando diminuir o sofrimento das pessoas com isso, estamos dando plano de saúde por mais um semestre inteiro, mas nós já não temos mais receita para dar emprego para todo mundo, nós não aplicamos nenhuma das regras aí de layoff e outras postergando, diminuindo a renda das pessoas, nós garantimos pós-trabalho, mas eu olho com muita preocupação, como manter. Assim, a minha preocupação como gestor, como advogado mais velho, assim, eu tenho que ter claro, assim, eu me cobro, né? Qual é o meu medo? Assim, eu me cobro e acho que as pessoas esperam de mim respostas sólidas sobre isso. Assim, pela minha experiência, Pode ser que parte do meu sofrimento seja imaginário, que as pessoas possam olhar para mim também com uma dose razoável de condescendência de que eu não saiba dar respostas para tudo, como de fato não sei. Mas eu tenho lido muito, leio muito para pensar o futuro do trabalho, hoje como eu já havia aprofundado na leitura sobre plataformas já uns 6 anos ou 7 anos atrás, fiz grupo de estudos no escritório para discutir inteligência artificial, etc. Então, eu já vinha me preparando para isso. Mas o que a pandemia fez com esse processo de crise? Acelerou tudo. Acelerou, tirou. Tem uma cientista política, agora não lembro o nome, mas quem tiver curiosidade vai encontrar no nosso Facebook. Nós traduzimos o artigo dela e colocamos no nosso Facebook. Ela falou assim: o gênio saiu fora da garrafa antes do planejado, tá certo? Por quê? Porque você ia mandar as pessoas trabalhar em casa ou iam trabalhar no home office, né? E esse processo seria um processo lento, né? Então as pessoas teriam mais chance de ir se adaptando, ir se qualificando, as empresas se prepararem para isso. Então, digamos assim, para o capital, isso antecipou o que era um sonho do capital, e o capital sabia que ia enfrentar resistências culturais, resistência política no sindicato, uma série de... Não, isso veio da noite para o dia. Assim, as empresas também não sofreram, para a educação sofreram, sim, mas para eles resolve um monte de problema, né? Os bancos, por exemplo, já anunciaram que 60% de quem foi trabalhar em casa, passou a trabalhar em casa, não volta. Não volta para o local de trabalho físico. Então você teve um processo que a gente chama de deslocalização do trabalho, que é fazer as pessoas trabalharem na plataforma. Então a plataforma passa a ser o seu padrão de sociabilidade com o trabalho. É a ferramenta digital que te coloca dentro do trabalho no dia a dia. Isso é um desafio monumental de como construir e manter as relações de sociabilidade, o que os administradores de empresas estão falando, por exemplo, e com dose de razão, da qual eu não discordo, que não dá para deixar as pessoas trabalhando full time em casa, porque a sociabilidade das relações pessoais ela tem um peso enorme. Tá certo? Então, o grau de superficialidade das relações que podem ser só construídas, ou nesse primeiro momento de ida para o mundo digital, é tão grande, pode ser tão grande, que isso perde, é um desafio enorme também para o interesse das empresas, né? E para nós, que olhamos do lado sindical, eu que olho do lado sindical, também é uma dificuldade enorme. Como o sindicato vai fazer política no mundo digital? Os sindicatos já fizeram eleições, fizeram assembleias, mas está colocado um desafio que é como fazer política no mundo digital, certo? Isso é um desafio enorme, que eu acho que, mesmo o medo que me assola sobre isso, também os dirigentes sindicais, eu acho que eles têm, inclusive, mais dificuldades e liberdade pública, digamos, liberdade pessoal de assumir isso, né? Dizer qual é o tamanho do medo que eu tenho. Porque eu acho assim, como é que vai ser fazer política no mundo digital? Alguém disser para mim que tem absolutamente claro isso, está errado, porque a gente tem algumas experiências aí no mundo feitas, né? Desde a primavera a Primavera Árabe. Tem um livro do Manuel Castells que eu sempre aconselho as pessoas
ler, que é Redes Sociais e Primavera Árabe. É um nome, depois, se as pessoas quiserem, eu posso até... Mas é um livro que começa com redes sociais. Manuel Castello tem, em português, uns 4 livros traduzidos, esse é um deles. Mostra como a militância política foi feita dentro das redes sociais. Mas isso até você já sabe, Danilo, como é que faz dentro das redes sociais. Mas como é que a gente cria padrões de transversalidade, que é o que nós conversávamos, o seguinte: as redes sociais são, por excelência, instrumentos fragmentários. Então nós temos um mundo de trabalho que hoje fragmenta as pessoas. Então, o gênio saiu da garrafa. Ninguém vai conseguir empurrar ele de volta. Nós não vamos empurrar as pessoas para trabalhar no local de trabalho. As empresas não têm interesse, porque aprenderam o custo social de trauma psicológico, de adaptação, de resistência sindical. Tudo isso já está precificado, tá certo? Já mediram qual é o tamanho das possibilidades. Então, do lado empresarial, não se empurra o gênio para dentro da garrafa, tá certo? Que é isso que aquela cientista política falou. Então, fazer política no mundo fragmentário é um problema, um desafio enorme para as pessoas que pensam a política de forma transversal, como ela tem que ser, né? Nós estamos conversando que a vida nem é só dentro do grupo social de identidade, não é? Nem é só dentro da tua plataforma de trabalho, tá certo? Você não é um ser social porque está dentro da sua plataforma de trabalho, e você também não é um ser social só porque você frequenta o grupo social, a rede social e frequenta a reunião da igreja no fim de semana. E também não é porque você é o torcedor que vai... Quer dizer, a política é uma ferramenta de participação e de influência no poder, de formação de decisões coletivas, que necessariamente teria que ser capaz, ou tem que ser capaz, né, tem que ser capaz de ser transversal. Então isso me põe um enorme medo, porque a política, você tendo um mundo fragmentário, de fato, o Danilo, isso é um canal, digamos, um terreno muito fértil para soluções autoritárias. Não, talvez, como a cara e o carimbo original do nazismo, do fascismo, porque, de certa maneira, ali você tinha também partidos políticos com uma visão de sociedade transversal, com respostas totais, né? Totalitárias, mas com respostas totais para a sociedade. Mas a gente migrar um pouco, que é aquele filme clássico, que eu não lembro mais o autor mas acho que é o Kubrick, que é o diretor, que é Laranja Mecânica. Laranja Mecânica mostra um grupo de jovens que é uma gangue, né? Na verdade é uma gangue, porque cultivam a violência, vivem numa sociedade extremamente violenta e sobrevivem no dia a dia, lidando com o seu dia a dia, com a violência colocada. Esse filme é um filme, digamos, até premonitório, né? Então, eu acho que o risco é muito grande de a gente caminhar para isso, né? Mas, por outro lado, a pandemia, diz assim, como é que eu olho o futuro? Eu não estou tão pessimista, porque assim, eu tenho um aplicativo no celular da comunidade, da Voz da Comunidade. Vocês conhecem, é um aplicativo das favelas cariocas, e eu acompanho, porque assim, eu não conheço nenhum similar paulistano. Então eu baixei o aplicativo, e lá tem todas as notícias do que está acontecendo nas favelas cariocas. E eu acho que deve ser similar ao que acontece em São Paulo. Mas eu, como cidadão de classe média, classe média alta hoje, eu tenho dificuldade de ter informações sobre isso, porque a imprensa não me coloca no dia a dia essas informações. Então, eu acompanho esse aplicativo. Eu vejo todo dia manifestações de solidariedade, as pessoas se organizando para enfrentar todos os problemas no dia a dia da comunidade, tá certo? Então, assim, veja, ali você tem respostas de sociabilidade, de visão transversal, quer dizer, as pessoas não estão só se organizando porque frequentam a mesma igreja, ou porque frequentam o mesmo partido, ou porque são empregados, trabalham na mesma plataforma digital, né? Eles estão porque eles têm que enfrentar problemas que atingem no dia a dia, na moradia, ou no abastecimento de água, e ali você tem várias
exemplos disso. Então, eu olho para isso e eu vejo assim, a sociedade não vai sucumbir, nem vai virar o laranja mecânica, eu acho. Mas, para isso, é preciso que as lideranças acordem para isso. As pessoas que são formadores de opinião e têm capacidade de intervir na realidade, acordem para os desafios que a gente tem pela frente. Não sei se eu ajudei alguma coisa, mas, em linhas gerais, eu tenho medo, sim. Tenho vários medos e combato o meu medo com prudência nas decisões que eu tomo, como empregador, como advogado de sindicato, como pensar o futuro das coisas, mas também para superar essas angústias de coisas que eu não tenho respostas, né? Acho que ler, estudar, ajuda muito. Acho que a gente tem que ler, voltar aos livros, conversar, chamar pessoas que sabem mais do que a gente para conversar, e é um pouco que eu tenho tentado fazer aqui nesse espaço que a gente está criando. Tenho chamado muitas pessoas que sabem mais do que eu, tá certo? E aí isso ajuda a gente a crescer e a lidar com as angústias que a gente tem.